Olá, sou a Adriane e este é meu canal. Você pode fazer contato comigo pelo e-mail abaixo. Prestigie o canal, deixando seu like e se inscrevendo aqui. E para receber notificações sempre que sair um vídeo novo, não se esqueça de ativar o sininho. Hoje eu vou falar sobre o período do silêncio entre as chamas gêmeas. Todos nós precisamos aprender para poder evoluir e sabermos que existe vários tipos de dor. Uma delas, que é a mais dolorida, a mais sofrida, é quando a pessoa que amamos fica em silêncio. O silêncio dói, e como dói. O silêncio é usado por Deus e pelo universo como instrumento de cura em muitos níveis da vida, principalmente quando se fala da chama gêmea. Todos sabemos que existem dois tipos de chamas gêmeas, a corredora e a perseguidora. Geralmente, a chama corredora, que é quem se afasta, é quem mais usa o silêncio, pois ela tem muito a aprender. Não que a chama perseguidora não tenha o que aprender, ela também tem a aprender. E o silêncio também ajudará. Mas a chama corredora precisa enfrentar muito mais medos, conflitos do ego, términos de ciclos e vários outros pontos. Cada um tem seu caminho. Somente você pode trilhar o seu caminho, a sua estrada, e você não pode caminhar por ninguém. Cada um tem o seu caminho a trilhar, tem a sua estrada para percorrer. A chama aparece na sua vida para poder ajudar você a se curar, devido a um propósito maior que ambos têm: a missão. Quando ocorre a separação, se nesse momento nós pudéssemos entender e compreender o porquê e tivéssemos o conhecimento do que realmente está acontecendo com a outra pessoa, o processo seria mais curto, por conhecerem o propósito dessa separação. Na maioria das vezes, uma das chamas tende a correr, a chama corredora, e essa chegará a se afastar e ficar em silêncio. O silêncio, ainda mais quando vem da pessoa que amamos, dói. Dói sim, mas existe um propósito por trás disso, porque esse silêncio é ocasionado pela separação da nossa chama gêmea. Essa separação, na verdade, é o que vai ajudar ambas as chamas a evoluir. O silêncio ajuda tanto a chama corredora quanto a chama perseguidora. Com isso, vamos entender que esse silêncio tão dolorido da outra metade para com sua chama gêmea é o trabalho da alma, que por meio da chama corredora, que está fugindo por medo, por trauma, porque se assustou com a intensidade da relação, pelo ego, e agora precisa aprender. Então a alma arruma uma maneira de mantê-la quieta, que é o silêncio. Na verdade, a chama corredora não quer ignorar a sua metade. Tanto que, se você encontrá-la por acaso, por não estarem se falando ou estarem afastados, ela logo lhe dirá: pensei em ligar para você, pensei em procurar você. Mas é como se algo não pudesse deixar, como se não conseguisse, em razão de sempre acontecer alguma coisa. Todos têm a energia das chamas gêmeas, porque todos temos uma chama gêmea, mas nem sempre todos se encontram, pois elas podem estar em outra dimensão. Geralmente as chamas gêmeas, as corredoras, são almas fortes que têm muito a superar e muitas vezes são difíceis de aceitar o que sentem, mas há algo dentro delas sempre que lhe diz para ficar em silêncio, porque ela também tem vontade de agir por impulsos, mas é impedida por várias razões, inclusive por ciclos não terminados, do qual as fazem se sentir dependentes, principalmente quando estão em outro relacionamento. E se ela não terminou com um ciclo neste outro relacionamento, ela se torna como se estivesse dependente até que aquela situação ou aquele ciclo termine. E é por isso que ela corre em silêncio. Muitas vezes pensamos
que a chama gêmea tem um livre-arbítrio, que ela poderia procurar a sua metade, mas não é bem assim, porque ela precisa passar pelo silêncio. O silêncio tem um motivo, não é uma escolha. O amor dessa chama corredora pela sua metade está lá. Ele não desapareceu e nem desaparecerá. Enquanto que o desejo, a saudade e a dor têm suas frequências baixadas, como se fossem colocadas numa caixa, no fundo da sua mente, para que a vida dessa pessoa possa continuar e ela possa, assim, entender e aprender o necessário para a sua evolução. É algo que dói muito, é sofrido saber disso da sua metade, mas é algo necessário para que essa corredora aprenda e evolua, e quando isso acontecer, aquele amor que a chama corredora guardou voltará, mas voltará com uma força muito grande, mas muito maior do que se possa imaginar, porque ela entendeu o que é o amor verdadeiro, o amor puro e incondicional. Vou explicar como funciona o trabalho do silêncio entre as chamas gêmeas. O silêncio começa trabalhando, acalmando o ego da chama corredora, fazendo com que suas emoções sejam reduzidas, mas as emoções da outra parte permanecem. Precisamos entender que muitas vezes os únicos professores são a dor e o sofrimento, e que isso só se acalmará quando entender e souber que Deus está no comando, fazendo assim com que o ego se acalme e entenda que não tem outro caminho, que este é o único caminho para o amor. Neste momento começa a cura. Não esqueça que o silêncio vem para curar, e assim o ego vai morrendo, deixando a alma falar, falar através dos sinais e da sincronicidade. Estas já vistas e muitas vezes entendidas pela outra metade, que agora é descoberta pela metade corredora, e que então a entenderá. Os sinais e as sincronicidades são mensagens da alma e do universo de que as duas metades são uma só alma, e elas estão no caminho do encontro ou já se encontraram. O processo de cura pode levar tempo. Ninguém sabe o prazo, pois depende de cada pessoa e vai depender do entendimento, da aceitação e da evolução. Devemos entender que não é que a metade a deixou ou que a chama corredora abandonou, mas sim que isso é parte da cura, e o sofrimento vai acabar quando isso for compreendido, porque quando você compreender, você volta a vibrar alto, ajudando assim a sua metade a evoluir, além de começar a atraí-la. Não esqueça duas coisas importantes. Primeira, vocês são a mesma energia. Se um vibra mais alto, a outra necessita desse amor e é atraída pela outra. Segundo, a dor é necessária, ou seja, é inevitável, mas o sofrimento é uma opção. Assim, entendendo o silêncio, se deixa de sofrer. Você acabará percebendo que o silêncio não vai curar somente a corredora, mas a perseguidora também. Ela vai mostrar à perseguidora que tudo tem um tempo, tudo tem um motivo, que o amor não é uma obrigação, que não se deve exigir o amor de ninguém e que tudo tem seu tempo. Depois desse processo, começa a aproximação das chamas gêmeas. Muitas vezes, a corredora começa a se aproximar, mas de uma maneira fria e distante. Parece ser alguém diferente do que a chama perseguidora conhecia. Não se assuste. Aos poucos, ambas vão se redescobrindo, e a chama perseguidora também perceberá que após aquela fase de silêncio também tinha seus medos, como da rejeição, do abandono, e que a outra parasse de amá-la. E assim também acabará por refletir, aprender e se sentir curada. Quando ambas se encontrarem, será como uma nova descoberta. Você perceberá o quanto foi importante a fase do silêncio. Você perceberá que tudo que a chama perseguidora teme virá à tona, para você enfrentar e se curar.
mas vocês nunca deixaram de se comunicar durante esse processo de silêncio. Deixaram apenas na mente consciente e no corpo físico, porque vocês continuam se comunicando espiritualmente, e essa comunicação se misturará ao silêncio da cura. Sempre continuarão ligados. Quando isso acontecer, respire fundo. Não se desespere. Tente entender o que está acontecendo. Descubra o que está sendo mostrado a você para o seu autoconhecimento. Sua alma está mostrando a direção a ser percorrida. Sempre que estiver na fase do silêncio e você estiver indo pelo caminho certo, você terá um sinal da sua chama gêmea. Não deixe de sempre ter cuidados para vocês não se perderem. Cuidados como: cuide sempre para não fazer coisas de baixa energia ou repulsivas, porque assim o contato com a sua chama gêmea não será algo bonito ou não terão nenhum contato, devido à influência das energias negativas. Lembre-se que a chave de tudo está na fase do silêncio. É que, sem o silêncio, nada será possível, porque não haverá cura. Não pense que o silêncio está fazendo com que a corredora ignore. Na verdade, ela está trabalhando para vocês dois poderem ficar juntos. Não odeie a sua chama gêmea por causa do silêncio, porque na verdade ela também está ajudando a você a se curar. Busque sempre o amor incondicional, porque ele lhe mostrará o caminho. Você enxergará a luz, o caminho certo a ser percorrido. Afinal, a chama gêmea precisa do seu amor, também para se sentir segura. Por isso, você deve sempre vibrar amor. Não esqueça que, na verdade, o silêncio faz cada um voltar para dentro de si mesmo, para descobrir as suas missões e procurar as respostas na sua alma. À medida que nós vamos nos curando, o amor é enviado por meio da alma da outra metade, e ela receberá sinais. Por fim, preste atenção no que sua alma está tentando mostrar a você, através do silêncio. Simplesmente ame a sua outra metade incondicionalmente. E não esqueça que as respostas estão dentro da sua busca interior, que é onde está a sua cura e que deve ser a sua prioridade. Bem, por hoje é só. Tenha uma boa semana e até a próxima.